Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para mais uma resenha literária, nós falaremos sobre o conto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe, que foi publicado em 1843, uma das obras mais conhecidas desse escritor estadunidense, que viveu na primeira metade do século XIX. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que, caso ainda não seja inscrito, que se inscreva no nosso canal, que curta nossos vídeos, que ative as notificações e que nos acompanhe aqui no YouTube. Edgar Allan Poe nasceu em 1809 e morreu em 1849, ou seja, ele teve uma vida curta, viveu 40 anos, e ele exerceu várias atividades ligadas às letras durante a sua vida. Ele foi jornalista, escritor, poeta, crítico literário. Ele passou por uma série de traumas na sua juventude. O pai abandonara a família, deixando a mãe e alguns filhos. Logo depois a mãe morreu de tuberculose. Alguns irmãos foram adotados. Edgar foi acolhido por uma família, mas não chegou a ser adotado oficialmente. Mas em razão de atritos, né, de problemas com esses pais adotivos, ele acabou abandonando a casa. Ele serviu por um tempo nas Forças Armadas, mas foi rejeitado pela Academia de West Point, nos Estados Unidos, e acabou, a partir de então, ingressando na vida literária com alguma dificuldade no início, mas depois acabou ganhando espaço, né? E teve sua obra mais conhecida, as produções ligadas a essa literatura sombria, que foi considerado, na verdade, na teoria da literatura, como um braço sombrio do romantismo americano. Mas um estilo que era bastante comum à época, né? Teve obras literárias famosas, podemos dizer clássicos, dentro dessa linha de suspense, de mistério, né, de fantasia. Eu estou aqui com a minha edição de Histórias Extraordinárias, né, uma coletânea de contos do Edgar Allan Poe, que foi organizada pela Abril Cultural. É uma edição de 1978, de capa dura, de excelente qualidade, inclusive com uma bela ilustração, como nós podemos ver aqui na página seguinte. E a tradução foi do Breno Silveira e outros. Nesse volume se encontra o conto O Gato Preto. É um conto bastante curto, ele tem apenas 10 páginas. Nessa diagramação aqui que eu vou mostrar para vocês, que é uma diagramação um pouco pequena, é uma leitura tranquila de 20 minutos, meia hora no máximo, para você ler num ritmo bastante tranquilo. O conto é em primeira pessoa. Nós temos um narrador que vai contar toda a história, e esse narrador ele participa dos fatos de maneira que ele tem uma visão parcial dos acontecimentos, e o outro personagem vai ser o gato, né, que se chama Pluto. Mas enfim, a história começa com o narrador falando da sua própria infância, que era um garoto muito meigo, muito tranquilo, de uma natureza muito boa, que tinha uma afeição extraordinária pelos animais. Gostava muito de passar o tempo com eles, de acariciá-los, de cuidar de toda sorte de bichos, e foi uma característica que ele carregou para a vida adulta. Inclusive, ele teve a sorte de se casar com uma mulher que tinha esse mesmo interesse, também uma preocupação, uma afetação grande em relação aos animais, e que na sua casa eles tiveram vários tipos, né? Tiveram cães, peixes, pássaros, um macaco e um animal especial que o narrador tinha uma afeição especial, que era um gato preto, muito inteligente, muito apegado ao narrador, e esse gato se chamava Pluto. Mas enfim, nessa primeira etapa do conto, o narrador descreve a história como se tivesse vivido um período de felicidade da sua vida, né, ligado à sua infância, ao seu amadurecimento e aos anos iniciais do seu casamento. Porém, a partir de certo ponto, a partir de alguns anos, o humor do narrador ele vai se transformando. Ele vai se tornando uma pessoa mais taciturna, mais ranzinza, de um humor bastante
temperamental, digamos assim, bastante paciente, e acaba que essas novas características, esses novos comportamentos, eles acabam afetando a sua vida privada, inclusive seu tratamento em relação à sua esposa, é, e aos animais que eles tinham em casa. Em princípio, essa transformação se manifestou através de uma indiferença e depois foi se degradando e encaminhou para comportamentos violentos, inclusive em relação à sua própria esposa. O fato é que ele passou a ignorar os animais, passou inclusive a maltratá-los, em princípio, com exceção do gato preto, que continuava a ter uma afeição muito especial. O gato era muito apegado com ele, só ele que tratava do gato. O gato acompanhava em todo o espaço da casa, inclusive quando ele saía para a rua, às vezes o gato o seguia. Mas com o passar do tempo, esse mau humor, né, essa personalidade sombria, né, ela acaba interferindo no seu relacionamento com o gato. E como fator complicador, o narrador ele desenvolve o vício pelo álcool e essa condição de ébrio regular, que ele vai descrever durante o conto, degrada ainda mais, né, o seu comportamento, a sua postura. De certo dia que ele estava voltando, já de madrugada, de um bar qualquer, ele ébrio chega em casa e pega o gato incomodado, ele arranha a mão do narrador. E tomado por uma fúria, por um ódio incontrolável decorrente daquele ataque que sofreu do gato, ele saca um canivete que ele tinha no bolso e arranca um olho do gato, né? Ele retira toda a órbita ocular do gato e atira o gato fora. E vai se recolher. Aí no outro dia ele acorda bastante perturbado com essa atitude dele, ele demonstra remorso, mal-estar, né? Ele percebe que ele se excedera bastante, né? E que ele já estava transgredindo limites perigosos, né, de comportamento. E um dia, sem motivo aparente, ele é tomado por um impulso de ódio, de fúria, e o próprio narrador descreve como uma vileza, né, injustificada, mas que ele sente que é uma espécie de impulso natural. Ele pega o gato e enforca numa árvore que existia no seu quintal. E o curioso é que naquela mesma noite, acontece um fenômeno. Ele é acordado aos gritos durante a madrugada. E havia fogo pela casa, né? Vários cômodos já em chamas, as cortinas, a mobília, e por pouco ele não escapa, né? Conseguiram sobreviver uma criada, a esposa e o narrador. Eles saem daquele ambiente, né? A casa está em chamas, não há nada o que fazer. E no outro dia ele visita a sua casa para tentar entender melhor o que ocorrera. E havia uma série de curiosos observando, né, os escombros, o que restara. E uma das paredes resistira ao fogo, não cair, as demais haviam caído. Formou-se uma espécie de imagem, possivelmente de fuligem, né, sobre o cal da parede, que se assemelhava à imagem do gato enforcado. E depois dessa série de atrocidades e tragédias que marcaram a vida do narrador, ele é mergulhado numa condição de vida muito pior, muito mais baixa. O seu vício do álcool se acentua, ele empobrece ainda mais, ele se muda com a esposa para uma espécie de apartamento, de prédio bastante deteriorado, né, bastante pobre, uma vida miserável. Ele passa a maior parte do tempo em bares, né, em pocilgas, em prostíbulos, em locais cujos frequentadores, né, são da pior espécie possível. E um dia, num desses porões aí, dessas tavernas, desses bares, num bar específico, ele estava lá bêbado, num canto, observando um barril de bebida, né, de destilado que estava no canto.
Ele vê um volume preto bastante curioso e ele fixa a atenção naquilo e ele vai até lá quando ele percebe que um gato preto muito bonito, muito grande, estava deitado. O gato se vira para ele, né? Ele acaricia o gato responde, ronrona, e ele tem uma lembrança, uma memória afetiva feliz da época que ele convivia com Pluto, né, com o gato que ele assassinara. E acaba que ocorre uma empatia inicial, e ele vai embora e o gato o segue e acaba indo para sua casa. Ele chega em casa com o gato, a esposa fica feliz, recebe o gato, né? Ela continua gostando bastante de animais. Mas o curioso é que no outro dia, quando ele levanta, que ele está sóbrio e ele anda pela casa e vê o gato, ele percebe, curiosamente, que o gato faltava uma órbita ocular também, né? O gato era cego de um olho, faltava-lhe um olho. E uma semelhança bastante macabra, né? A única diferença entre os gatos é uma mancha branca que ele tinha no peito que lembrava muito o caminho feito pela corda no momento do enforcamento do primeiro gato. Mas enfim, a empatia que ele sentira pelo animal na noite anterior, ela começa a desaparecer. Ele começa a se irritar com o gato. Um dia ele olha para o gato e sente aquela fúria novamente, né? Aquele ímpeto de eliminar aquele animal, e ele passa a mão numa machadinha e vai em direção ao gato, mas a esposa dele percebe o que estava acontecendo, interfere, entra na frente e acaba que o narrador acerta a machadinha na cabeça da esposa, que cai morta imediatamente. E nesse instante acontece outro fenômeno curioso, que é a reação emocional do narrador, do personagem, que se imaginaria que ele tivesse algum remorso, né, algum nervosismo, e pelo contrário, ele se manteve bastante calmo e começou a articular como que ele faria para ocultar aquele corpo, né, o corpo da esposa. E ele começa a fazer cálculos, né, e traçar hipóteses de enterrá-lo aqui ou ali, de cortar o corpo em vários pedaços, né, e queimá-los, ou de colocar num saco de lixo para ser recolhido na rua, mas ela acaba por decidir por emparedar o corpo numa espécie de adega, né, num porão que existia no prédio, que havia ocorrido uma reforma recentemente e alguns tijolos poderiam ser retirados e recolocados. Então ele esquece do gato, a esposa está morta, ele recolhe o corpo, ele leva até no fundo, ele desmonta a parede, com os tijolos que estavam fixados, né, encaixados, ele fixa o corpo da esposa e reboca essa parede e fica muito parecido com o que era antes, né, sem despertar qualquer suspeita. E a partir de então ele começa a levar uma vida normal, sem remorsos. Ele passa a procurar o gato para tentar finalizar o serviço, né, que a intenção inicial era matar aquele gato imundo, né, o gato preto. E nesse ínterim, nessa procura, né, nesse lapso temporal, deram falta da esposa, da mulher, e as autoridades são acionadas e eles fazem algumas revistas por acaso e não encontram nada, e depois retornam. E numa revista mais complexa, havia vários policiais, eles vão até o porão, eles são acompanhados pelo criminoso, né, pelo homicida, e ele se mantém bastante tranquilo, até que, em certo momento, os policiais disseram, agradeceram, não encontraram nada, estavam partindo, e ele com a bengala, conversando com tolice qualquer, se despedindo, ele bate com a bengala na parede, onde se encontrava o corpo da esposa. Aí ele escuta um grito terrível, né? Um grito lacinante, como se tivesse vindo do próprio inferno. Tem uma vertigem, se encosta num canto desse porão, e os policiais, depois de passado o impacto inicial, né, o susto inicial, eles vão até lá e cavam a parede. E assim que eles retiram, eles deparam com o corpo da mulher, todo manchado de sangue, né, coagulado, já em estado de putrefação avançado. E em cima da cabeça da mulher estava o gato preto,
né, que ficou olhando fixamente para o homicida, né, para o narrador. Então aqui nós encerramos, né, o resumo do conto e agora fazendo algumas considerações. Como nós dissemos, faz parte esse estilo literário, né, sombrio, misterioso, essa literatura de horror, ela foi considerada como um braço do romantismo americano. Ela teve, na época, um grande alcance, né? Tinha um público considerável, né? E o próprio Edgar Allan Poe, ele viveu, né, dessa onda, né? Dessa demanda literária da época. Ele se aproveitou disso porque vendia, né? E todo o escritor também ele precisa comer. Mas interessante que esse conto especificamente, ele caminha num limite muito tênue entre o terror, né, e o suspense, porque uma análise mais fria da obra, o sobrenatural aqui, ele não é uma convicção, né, ele é uma possibilidade. Todas essas coincidências envolvendo um gato preto, apesar de ser hipoteticamente muito difíceis de ocorrer, elas podem ocorrer, né? É possível e de certa maneira isso descaracteriza um pouco a fantasia, né? Então nós não temos nenhum ser fantástico, né? Nenhuma manifestação sobrenatural rigidamente manifestada. É possível perceber características autobiográficas do Edgar do Poe nesse conto, principalmente sobre questões do alcoolismo, né, e do comportamento emocional instável do personagem, que remete à juventude difícil que o autor teve, né, e à fase em que ele foi envolvido com bares, com submundo, com excesso de bebida e com depravação, com envolvimento com várias mulheres, prostíbulos e coisas dessa natureza. Mas o mais importante para mim tem alguns insights, algumas colocações interessantes em que o Poe ele admite, né, numa narrativa pessimista, na perspectiva pessimista da vida, a natureza sombria e violenta do ser humano. Né, uma espécie de herança ancestral que nos acompanha desde tempos primitivos e mesmo em tempos modernos, né, onde nós temos desenhadas aí no convívio social algumas normas éticas para balizar nosso comportamento, mesmo assim o ser humano tem roupantes degradantes, civis, né, e agressivos, e ele deixou isso muito bem especificado num trecho do conto que eu peço licença para ler para vocês. É um trecho bastante curto, onde que fala: não obstante, tão certo como existe minha alma, creio que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano. É uma das faculdades ou sentimentos primários que dirigem o caráter do homem. Quem não se viu centenas de vezes a cometer ações vis ou estúpidas, pela única razão de que sabia que não devia cometê-las. Enfim, mesmo que você não tenha cometido nenhuma transgressão grave, né? Quem nunca sentiu raiva, fúria, né? Ou uma vontade perversa de fazer algum mal a alguma outra pessoa, né? Faz parte da natureza humana e tudo que é humano não me é estranho, como diria Terêncio, né? O dono da frase, salvo engano. Mas enfim, pessoal, nosso objetivo aqui foi fazer uma breve discussão sobre esse conto, um conto bastante interessante, um conto de leitura bastante agradável, bastante curioso, que eu sugiro que todos vocês leiam. E se caso chegaram até aqui e tenham gostado do vídeo, por favor, peço ao Obsect de deixar o like, de se inscrever no canal e de nos acompanhar aqui no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.